Bem-vindos ao canal JR Exatas. Hoje é dia 22 de junho de 2022, segundo dia do inverno. E nesse segundo dia do inverno eu estou com saudade já da minha querida prima Vera. Vamos à aula então. Vamos calcular pela definição a derivada de a elevado a x. Ou seja, nós vamos usar a definição ou então regra dos 4 passos. E eu vou mostrar isso por intermédio de um exemplo, antes de iniciar aquilo que a gente quer fazer. Então vamos calcular a derivada de y elevado a x à segunda potência pela regra dos 4 passos. O nosso y vai receber um pequeno acréscimo ΔY. 1. Se ele recebe um pequeno acréscimo ΔY, o nosso x recebe um pequeno acréscimo ΔX. 2. Desenvolvendo essa expressão, nós temos isso aqui. Dividindo tudo por ΔX, número 3, nós temos essa expressão, 2x mais ΔX. E o último passo, limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Isso aí nos dá a derivada de x elevado à segunda potência, que é igual a 2x. É esse o raciocínio que nós vamos estar utilizando. Vamos então aplicar a regra dos 4 passos aqui. O y recebe um acréscimo ΔY, o x recebe um acréscimo ΔX. Desenvolvendo essa expressão, né? Já isolando o meu ΔY, eu tenho esse resultado aí. Então, utilizando os últimos passos, limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero, é a mesma coisa que o AX, que eu vou isolar o AX, que passa a ser o termo constante quando o limite é ΔX, AX que multiplica limite de ΔX, que tende a zero, de a elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX. Já aplico direto o final da regra dos 4 passos, porque aí é só expressão, né? Só desenvolvimento de expressão. Aí, o meu a elevado a ΔX menos 1, eu vou chamar de u. Assim, u mais 1 é igual a elevado a ΔX. E para esse ΔX sair desse expoente, eu vou aplicar logaritmo neperiano, ou ln, dos dois lados da igualdade. E aí eu tenho essa expressão aqui. E com isso eu consigo isolar o ΔX, que é igual a esse valor aí. Lembrando que se o ΔX tende a zero, o ΔX tende a zero, o meu u tende a zero, porque a elevado a zero é 1, 1 menos 1, 0. Então, eu tenho essa expressão, o ΔX vai a zero, então o meu u vai a zero. Porque o meu limite ele vai passar de ΔX para u, já que eu estou fazendo a substituição. Então, reescrevendo, eu tenho esse termo aqui. Colocando já o u no lugar do a elevado a ΔX menos 1. Rearranjando os termos, eu tenho esta expressão aqui, a elevado a x, que multiplica ln de a, vezes o limite de u dividido por ln de u mais 1, quando u tende a zero. Então, nós só temos que calcular agora esse limite aqui. Vamos ver, então. Vamos calcular, então, o limite de u dividido por ln de u mais 1, quando u tende a zero. Nós vamos recordar a geometria do ln de u. No caso aqui, ln de u mais 1. Lançando mão dessa figura, essa região amarela, essa área toda amarela, é o que a gente chama de ln de u mais 1. Expandindo essa figura, a gente vê que essa área está entre esse retângulo AB, u mais 1, 1, e esse outro retângulo CD, u mais 1, 1. Então eu vou escrever isso. Lembrando que a área é base vezes altura, né? De retângulo.
E a distância de 1 até 1 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais 1 menos 1. E a altura, a gente vai pegar esses valores aqui de 1 mais 1, e 1 e substituir nessa função aqui, y igual a 1 dividido por x, que é justamente esta hipérbole aqui. E aí nós ficamos que do lado esquerdo, onde consta o nosso retângulo CD1, 1 mais 1, nós temos essa expressão de área aí. E do lado direito do AB 1 mais 1, 1, nós temos essa outra expressão de área. Reescrevendo isso, algebricamente, eu tenho essa expressão aqui. Dividido, melhor dizendo, multiplicando tudo por U, eu tenho esta outra expressão aqui. E aí nós caímos no U ln de 1 mais 1, que é o que a gente quer calcular o limite. Nesse caso, eu vou lembrar desse pequeno teorema aqui, que diz o seguinte: se eu tenho uma função g de x que está entre f de x e h de x, e o limite de f de x é L, e o limite de h de x é L, então nós podemos afirmar que o limite de g de x é igual a L também. Utilizando esse teorema aí, nós vemos que o limite quando U tende a 0 de 1 é 1 mesmo. E o limite quando U tende a 0 de 1 mais 1 é 1. Então nós podemos dizer que o limite de U dividido por ln de 1 mais 1 é igual a 1. Então esse limite todo aqui, desse cara aqui, é 1. E assim o nosso resultado fica a elevado a x que multiplica ln de a. E com isso eu encerro essa aula, muito grato pela atenção de todos.